Bom dia, pessoal do sexto ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando um pouquinho de frações, tá? Então, o que é uma fração? Fração é toda razão entre uma determinada quantidade e o total de elementos. Ou seja, se eu tenho um total de elementos igual a 4, e nesse total de elementos que eu tenho 4, eu utilizo 3 deles, eu vou formar a fração 3 quartos. Isto significa uma quantidade em relação a um total. Visivelmente, é mais fácil a gente ter a ideia de fração quando a gente faz um desenho. Observe que eu peguei aqui um retângulo e dividi esse retângulo em 4 partes. Tenho 1, 2, 3 partes pintadas, mas eu tenho um total de divisão de 4. Então, por isso eu tenho a fração representada por 3 quartos. Cada termo dessa fração, cada parte dessa fração tem um nome. A parte de cima é chamada de numerador da fração. A parte de baixo é chamada de denominador da fração. Então, eu tenho uma fração, que é um elemento que representa a quantidade de um todo, em que a parte de cima é chamada de numerador e a parte de baixo de denominador. Lembrando que isso aqui é uma revisão de assunto de frações, que nós já vimos desde o 5º ano. Então, a gente só está fazendo uma revisão. Observação. Toda fração que possui denominador igual a 10, a 100, a 1000, a 10.000, a 100.000, a 1 milhão, ou seja, produtos de 10, potências de 10, elas são chamadas de frações decimais. Outra coisa que eu não escrevi aqui, mas a gente tem que saber, é que esta fração aqui, quando eu leio, quando eu vou falar esta fração, eu não vou falar 3 4, eu vou falar 3 quartos. Se eu coloco lá 2 e 5, eu falo 2 quintos. Se eu coloco lá 3 e 7, eu falo 3 sétimos. Se eu colocar 3 11, eu vou falar 3 11avos. Lembrando que toda fração que tem denominador maior do que 10, a gente coloca a palavrinha avos no final desta fala. Tá certo? Então, é só para a gente relembrar um pouquinho sobre esse início de fração. Pois bem, vimos o que é uma fração, mas para a gente trabalhar isso, como é que a gente pode trabalhar isso? Eu posso trabalhar a fração de uma quantidade. Por exemplo, eu peço aqui, calcule 2 quintos de 80. Vamos imaginar que eu tenho 80 balas e eu vou dar 2 quintos dessas 80 balas para alguém. Quantas balas eu vou ter que dar para essa pessoa? Como é que eu faço isso? Calcular 2 quintos de 80 pode ser feito de várias formas. Uma delas é pegar o numerador, multiplicar pelo total, então foi o que eu fiz aqui, 2 vezes 80, que vai dar 160. Pegar esse total que eu achei e dividir pelo denominador. 160 divididos por 5, 32. Observa que eu fiz o seguinte, peguei o de cima, multipliquei por 80, então estou multiplicando com o de cima, e peguei o resultado e dividi pelo de baixo. Tem outra maneira? Tem. Eu fazer o contrário. Pegar primeiro o total, que é 80, dividir por 5, que vai dar 16, e o resultado multiplicar por 2, que vai dar 32. O que eu quero dizer com isso aqui? Que eu sempre vou pegar o de cima e multiplicar, e o de baixo dividir. Quem eu vou fazer primeiro? A multiplicação ou a divisão? Não importa. O que importa é que eu não posso esquecer é que o de cima tem que ser multiplicado e o de baixo tem que ser dividido. Toda vez que eu tenho uma fração de uma quantidade. Certo? Outra coisa que a gente tem para falar de fração. Eu posso ter frações desse tipo aqui, 3 quartos, outra 5 meios e outra 6 terços. Qual é a diferença entre essas três? Esta aqui é chamada de fração própria. Esta aqui é chamada de fração imprópria. E esta aqui é chamada de fração aparente. Qual é a diferença entre cada uma delas? Na fração própria, o numerador, parte de cima, sempre será menor do que o denominador. 3 quartos, 2 quintos, 6 décimos. Todas as frações em que o numerador for menor é chamada de fração própria. Na fração imprópria é o contrário. O numerador, que é o de cima, ele é maior do que o denominador. 5 meios, 7 terços, 8 quartos, 9 quintos. Porém,
Nas frações aparentes, também os denominadores são menores, ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Basicamente igual a essa. Qual é a diferença entre as duas? É que nessa aqui aparente, o numerador ele é múltiplo do denominador, ou seja, eu posso dividir de forma exata. 5 não dá para dividir exato por 2, mas 6 dá por 3. Então ela é uma fração imprópria, mas como essa divisão 6 dividido por 3 dá 2, ela é exata, ela recebe um nome específico, ela é chamada de aparente. Por exemplo, essa aqui, ó, 7 terços é uma fração imprópria? É. Essa aqui, 8 quartos, é uma fração imprópria? É. Mas observa que ela pode dividir. Então, além de ela ser imprópria, ela entra como sendo uma fração aparente. Então, toda fração aparente, primeiro ela é uma fração imprópria. Quando dá para dividir, você chama de aparente e resolve o seu problema. E aí a gente vai trabalhar então as frações equivalentes. O que é uma fração equivalente, Mauro? Fração equivalente é aquela fração que representa a mesma coisa, a mesma quantidade, mas que é escrita de forma diferente. Vamos pensar aqui no exemplo. Ó. Eu coloquei essa figura exatamente igual. Vamos imaginar que as duas figuras têm o mesmo tamanho. Só que aqui eu dividi a figura em 3 partes e aqui eu dividi em 6. Se eu representar essa figura, eu tenho a fração 2 terços. Se eu representar esta figura, eu tenho a fração 4 sextos. 2 terços e 4 sextos. Observa que aqui, ó, se eu juntar essas duas partes e se eu juntar essas duas partes, vai ficar exatamente igual a de cima. Mesmo com a escrita diferente, se eu for pegar um papel e cortar, esses tamanhos vão ficar iguais, representativos da mesma quantidade. Então, estas frações elas são chamadas de equivalentes. Então, 2 terços é equivalente a 4 sextos. São duas frações que são equivalentes. Existem outros. Um dos processos para a gente achar uma fração equivalente a outra é o que a gente chama de simplificação. Então, se eu tenho aqui, ó, 10 quinzeavos, tem como achar uma fração equivalente a ela por simplificação? Tem. O que é fazer simplificação? É ver se dá para dividir os dois termos da fração pelo mesmo número. Se isso puder ser feito, eu vou achar uma fração equivalente menor do que ela. Então aqui, ó, 10 e 15 dá para dividir por 5. 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 vai dar 3. 10 quinzeavos e 2 terços são equivalentes. 20 16avos. Dividir por 2, achei 10 e 8. Observa que eu ainda posso dividir de novo. Dividir por 2 novamente. Achei 5 e 4. Tanto o 20 16avos, quanto 10 oitavos, quanto 5 quartos, todas são frações equivalentes. Qual é a diferença entre elas? É porque nesse caso aqui, ó, nas duas últimas frações, estas frações elas são chamadas de frações irredutíveis. Por que é uma fração irredutível? Porque ela não pode mais ser dividida. Tem um acento que não pode mais ser colocado. Então, ó, 10 quinzeavos divididos por 5, 2 terços. 20 16avos dividido por 2, 10 oitavos. Que pode ser continuar a dividir. Se pode se continuar a dividir, ela não é redutível. Reduzir mais uma vez, 5 quartos. 5 quartos não tem o mesmo número que possa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, ela não é uma fração comum. Ela é chamada de fração irredutível. Certo? Então, a gente tem a seguinte colocação. Frações equivalentes e que, quando não pode mais ser simplificadas, são chamadas de frações irredutíveis. Outro fato que eu posso lembrar, que para eu achar uma fração equivalente, eu posso fazer o seguinte, ó. 7 quintos. Ela já está na forma irredutível. Então, não pode mais achar fração equivalente, Mauro? Pode. Basta que, ao invés de eu dividir, eu multiplique por 2, por exemplo. 14 décimos. Ah, mas Mauro, mas eu não quero por 2, eu quero por 3. Só multiplicar por 3 de novo. E aí eu vou achar 12, 42, 30avos. Tanto 7 quintos, quanto 14 décimos, quanto 42 30avos, são chamadas de frações equivalentes. Uma delas eu vou diminuindo para transformar na fração irredutível,
e outro eu parto de uma fração e vou aumentando os valores para transformar essa fração em frações equivalentes. Tá certo, pessoal? E com isso a gente fala um pouquinho sobre o estudo de frações, que vai ser a base das nossas aulas desses dias aí para frente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui para frente, sobre o estudo de frações com vocês, tá bom? Então, vou deixar as atividades para vocês, façam as atividades para a gente poder ter tudo certinho na hora de avaliar vocês, tá bom? Um abraço a todos!